irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo. Saúdo vocês nesse 10º domingo após Pentecostes, domingo especial onde nós celebramos e lembramos o Dia dos Pais. Saúdo vocês, cada uma, na sua casa, na graça e na paz desse Deus que nos saúda com a sua palavra em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que nos diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Nessa graça e nesta confiança, nós iniciamos mais uma edição do nosso culto nas casas. E nós queremos nos colocar diante de Deus em oração. Convido você para que feche seus olhos em posição de respeito e também de concentrar-nos nesse tempo que temos com o nosso Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, nós te damos graças que mais uma vez podemos celebrar, nos encontrar contigo, com a tua palavra, dela aprender e também em ti, Senhor, agradecer, pedir e interceder pelos nossos sentimentos, por aquilo que vivenciamos nesta semana que se passou. E hoje nos colocamos aos teus cuidados para celebrarmos em conjunto e aprendermos mais uma vez da tua palavra, que quer ser luz para os nossos caminhos e discernimento para as nossas atitudes e ações. Então, nome Senhor, colocamos esse tempo que temos em conjunto nas tuas mãos. Amém. Convido vocês para ouvirmos uma canção e quem sabe cantarmos junto com o Ivan, nosso membro lá da comunidade de Veranópolis, que hoje nos traz as canções do nosso culto. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é o amor. Meditando num certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é o amor. Compartilho com vocês a palavra bíblica que é a base para a nossa reflexão deste final de semana, que nós nos encontramos no livro de 1 Reis, no capítulo 19, versículo 9 até o 18, que diz o seguinte: ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz calma e suave. Quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse:
o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta para ficar no lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Estimados irmãos e irmãs, o texto desse final de semana é um texto, no mínimo, curioso e traz a nós uma reflexão interessante. O texto começa falando sobre a situação que encontrava-se o profeta Elias. Elias se coloca numa caverna no Monte Horebe, no Sinai, e tenta reconectar-se com o seu Senhor, muito entristecido, talvez cansado, com medo, porque ele se sentia sozinho em sua missão. A saber, anterior a toda essa situação, ele já tinha percebido muitas guerras, muitas situações difíceis, muitas tribulações do povo que não entendia o significado da confiança no seu Senhor e, vamos dizer assim, pulava de galho em galho, oferecendo cultos a Baal e, às vezes, a Javé. Para que possamos entender um pouquinho essa situação, os cultos a esse Deus Baal era um culto tipicamente agrário que celebrava o ciclo da natureza. Nesse culto, a fecundidade, tanto da terra quanto dos animais, dos homens, da raça humana, tinha um papel muito grande, porque rendia frutos. Se existiam frutos, existia venda. Se existia a venda, existiam tributos que o governo tomava para si e assim a situação econômica era estável para o governo e para ali a sua classe. Mas o povo continuava vivendo nas suas condições que muitas vezes não eram realmente boas. Por outro lado, o culto a Javé falava de um Deus que acolhe o seu povo e que traz, ou tentava trazer já naquela época, uma situação de justiça, de igualdade, de consolo, de amparo, de sustento mútuo. Esse Javé queria uma sociedade solidária, uma sociedade fraterna. E, obviamente, esse culto perdeu o seu espaço. E as pessoas começaram a estar numa confusão, confusas. A quem seguir? A quem prestar culto? Em quem confiar e depositar a sua fé? Nós hoje vivenciamos uma realidade um pouco diferente, talvez. Mas, no texto, Elias, ele clama ao seu Senhor e pede que ele demonstre algo que venha ao seu encontro, ou que talvez esse Senhor demonstre a sua ira e castigue aquele povo. Afinal de contas, eles estavam fugindo, da sua realidade, buscando apoio e força num Deus que não era o seu Deus e também não é o nosso Deus hoje. E aí a voz fala a ele tudo o que podia ser feito e que aconteceria. A voz fala de 3 elementos que caracterizavam a ira de Deus, a ira do Senhor. Mas o Senhor não estava ali. E ele repete a sua história, o seu clamor e coloca toda a sua situação mais uma vez diante de Deus. E ele mais uma vez diz o que passaria a acontecer com aquelas pessoas. Mas Deus não estava ali.
Situação semelhante nós dizemos na nossa realidade, e talvez algumas pessoas dizem: ah, mas Deus não tem nada a nos dizer com a situação que vivemos. Realmente, Deus castiga, e nós sentimos o castigo de Deus em vida, porque é aqui que se paga aquilo que se faz. Pergunto a você: será mesmo que Deus nos castiga? Será mesmo que é aqui que nós pagamos por aquilo que nós cometemos? O Senhor, não queria que seus filhos e filhas, o seu povo, de nenhuma maneira sofresse. Agora, Deus também não nos obriga a vivermos diante dele com fé, esperança, perdão, misericórdia. Jesus Cristo, por sua vez, em nenhum momento da sua caminhada e do seu ministério, forçou pessoas a crerem nele. Pelo contrário, ele oferecia o seu abraço, a sua palavra, a sua acolhida, mas como um convite às pessoas. Um convite a acolherem e serem acolhidos. Um convite a encontrarem a libertação pelos seus pecados, dos seus pecados, e buscarem a vida eterna através da graça, que é graça de Deus e que não é castigo, ao contrário, é graça. Deus não nos castiga e não nos faz pagar por aquilo que cometemos. Deus espera que nós façamos as escolhas corretas. E por isso, no tempo e naquele momento em que Elias busca que Deus talvez chacoalhasse o povo e acordasse de vez para aquilo que estavam fazendo e cometendo, Deus não o faz. Deus realmente queria que o povo acordasse e que buscasse viver em uma sociedade igualitária, de justiça, de partilha e que não fossem explorados. E aí nós percebemos que talvez é nesta realidade que Deus hoje nos chama e proclamamos nós esta sua palavra na nossa realidade, onde também vemos pessoas sendo enganadas, buscando exercitar a fé e sua crença em deuses, em situações rápidas, de soluções mais rápidas ainda para solucionarem seus problemas e das suas famílias, da sua vida. Deus não nos promete milagres estrondosos e uma vida plenamente feliz, mas Ele caminha conosco. Ele abençoa os seus filhos e suas filhas que escolhem caminhar pela forma correta, no caminho correto da sua palavra e também das suas atitudes. Por isso que costumamos dizer que quando vivenciamos momentos de crises ou de situações de doenças ou problemas sérios que temos em nossas famílias, em nossa vida, não estamos sendo castigados. Talvez esses momentos nos chamam a atenção para exercitarmos ainda mais a nossa fé e a nossa confiança em Deus. E talvez transformarmos alguma situação difícil em nossa vida em um momento de aprendizado, de reflexão e de fortalecimento disso que nos mantém, que é o amor e a graça de Deus. Talvez para nos distanciarmos daquilo que não traz a fé para perto. Talvez para entendermos que a fé tem a ver com confiança e que confiança tem a ver com colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus ao ponto de deixarmos que Ele nos conduza e que seja feita a vontade dEle e não a nossa. Em especial nesse final de semana e nesse domingo, que nós nos lembramos do Dia dos Pais, nós podemos fazer a seguinte comparação. Deus é um Deus que ama, que perdoa e que abraça seus filhos e suas filhas indiferente dos seus erros, porque Ele é um Deus de misericórdia. Provavelmente muitos e muitas de nós já também fomos perdoados pelos nossos pais e que em muitos momentos me disseram o que meu pai muitas vezes me disse:
lembre-se que a responsabilidade é tua. As escolhas são tuas. O ensinamento que nós lhe passamos, dos meus pais, do meu pai, nós já passamos a ti. Mas a responsabilidade por colocar isso em prática é tua. Esse Deus nos dá vários caminhos através da sua palavra. Basta nós colocarmos em prática. E tenho a certeza, gente querida, que Ele nos acompanha e nos abençoa quando nos seus caminhos caminhamos. Por isso, nos perguntemos, através da nossa fala, das nossas atitudes, das nossas escolhas, nós estamos demonstrando em quem confiamos? Estamos proclamando esse Cristo e esse Senhor e Salvador através da nossa vida? Promovemos a paz, a justiça e a misericórdia através das nossas atitudes? Ou nós não entendemos ainda como colocar tudo isso em prática? Que esse Deus, em sua graça e misericórdia, nos mostre os caminhos. E que quando nos sentirmos sozinhos, assim como Elias, saibamos que esse Deus sempre de novo nos aguarda. Esse Deus sempre de novo está de braços abertos para nos acolher. É um convite que Ele nos faz. Não é obrigatoriedade, mas é graça. É graça de Deus que nos abraça e nos transforma. Por isso, agradecemos e peçamos a Deus que Ele nos abençoe nessa caminhada que não é fácil, mas não é solitária. É acompanhada desse Deus que tem nos mantido até aqui e continuará mantendo a nossa confiança e a nossa fé se nós quisermos a sua presença em nossa vida. Amém. Dá-nos olhos claros, que vem o irmão. Dá, Senhor, ouvidos que dão atenção. Mãos que aprenderam dores a aliviar. Pés que não hesitam na hora de ajudar. Corações que sabem repartir a dor, partilhar prazeres, propagar louvor. Lábios que contentes abrem-se a cantar, convidando todos para se alegrar pelos dons que deste. Graças, ó Senhor, pois os recebemos por teu grande amor. Nada nos pertence, tudo Deus quer dar. Quer por nós em Cristo o mundo abençoar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, que cuida de nós, cuida de cada um, de cada uma de nós, em nossos sentimentos, em nossos medos, em nossas angústias. Ensina-nos o silêncio da humildade, o silêncio da sabedoria, o silêncio que fala sem palavras, que ama sem odiar, que conquista amigos e que se responsabiliza pelo cuidado do outro e da outra. Assim, nós continuamos a sonhar com um mundo de igualdade, de justiça e misericórdia. Um mundo em que pessoas perdoem e se libertem da culpa. Um mundo em que a partilha se faz realidade.
o mundo em que as pessoas colocam em prática tudo aquilo que aprendem da fé e da tua palavra, Senhor. Lembramos de todos os motivos que oramos e partilhamos nas nossas listas desta semana. Lembramos de todas as pessoas que sofrem e que sentem a dor da perda e do luto e que hoje se lembram dos pais que já partiram desta vida e estão contigo, Senhor. Por outro lado, te damos graças por todo o amor e carinho que recebemos dos nossos pais ou daqueles que exerceram a função de pai em nossas vidas. Que tu possas, Senhor, abençoá-los, cuidá-los e dar-lhes discernimento nessa tarefa que desempenham. E que tu olhes, Senhor, por todas as nossas famílias, que se sintam hoje fraternalmente abraçadas e que sintam o teu cuidado, o teu amor e a tua graça, em meio a todo esse momento de dificuldade, de distanciamento social que vivemos. Olha para todas as realidades, para todas as necessidades de cada um e de cada uma de nós, porque em ti confiamos e sabemos que tu estás a caminhar conosco e a cuidar de cada um e de cada uma de nós. Por isso, Senhor, nós confiamos a nossa oração a ti ao juntarmos as nossas vozes e orarmos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E hoje nós temos uma participação muito especial na nossa celebração, a participação das nossas crianças e dos nossos adolescentes que prepararam em forma de vídeo uma homenagem a vocês, queridos pais da nossa paróquia. Já! O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Pai, feliz Dia dos Pais. Te amo. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. O Senhor é teu pastor, nada te faltará.
nada te faltará. Feliz Dia dos Pais! Galera, tudo bem? Esperamos que todos estejam se cuidando. E eu e a Bruna viemos desejar Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais! Muita gratidão e alegria de vermos a participação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, nesse dia especial que foi realmente feito com muito carinho para vocês, pais das nossas comunidades, de todas as famílias que nos acompanham nesse dia, que vocês realmente sintam esse carinho, esse pequeno agrado nesse dia que nós gostaríamos de estarmos celebrando pessoalmente, fisicamente nas nossas comunidades, mas sabemos que esse momento ainda não é possível, mas no futuro muito próximo, queira Deus, que possamos fazê-lo. Muito obrigada às mães que ajudaram na filmagem, enviando também as imagens dos seus filhos, das suas filhas, confirmandos, confirmandas também que participaram. Muito, muito obrigada. Lembramos a vocês de todas as nossas comunidades o valor e a importância da contribuição de cada família nesse momento de dificuldade, uma vez que nossas atividades presenciais estão suspensas. Relembramos vocês da campanha Vai e Vem, que segue acontecendo na nossa paróquia, e no mês de setembro, então, nós recolheremos todas essas ofertas para enviarmos, então, para todos esses projetos que são apoiados pela nossa igreja. Recebamos, pois, a bênção do nosso Deus para a nossa semana nova que se inicia e que ela seja abençoada e cuidada por esse Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, aproveitem esse domingo da maneira possível, fiquem seguros, seguras, cuidem-se e que Deus nos abençoe e até o próximo final de semana.